Olá, Ares, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao canal Integre-se. Vamos à tua leitura para o mês de junho de 2026. Ares, abre o coração e abre a mente para receber. Esse é o teu momento, então separa aqueles minutinhos para receber a orientação, a mensagem da espiritualidade, tá bom? Lembrando que é uma leitura coletiva, então pega somente aquilo que for para ti. O que o mês de junho te reserva? Vamos lá então. Se tu ainda não me conhece, eu me chamo Vanessa, sou terapeuta, taróloga e oraculista. Vamos lá então. E aí, Ares, como é que passou esse mês de maio? Espero que tenha passado bem. Deixa aqui pra mim nos comentários que eu vou gostar de saber, tá bom? Qual é a energia principal então para Ares, mês de junho? Ares, o que tá acontecendo? A tua energia principal... Desculpa, gente. Tô me recuperando de uma pequena gripe, então a voz ainda tá voltando. A tua energia principal é a carta dos desgastes. Tá cansado? Tá cansada? Tá estressado? Tá se desgastando muito? Como é que estão as coisas por aí? Então... essa é a tua energia principal, mas tá me mostrando que essa energia tá assim, tá? Por conta de uma certa imaturidade aqui. Para alguns até uma certa irresponsabilidade. Mas eu não sinto uma irresponsabilidade que vocês estão fazendo uma coisa errada, tá? Eu sinto essa irresponsabilidade, sabe quando a gente sabe que precisa se cuidar, que a gente precisa se priorizar, que a gente precisa colocar as coisas em ordem dentro da gente, mas às vezes a gente deixa isso de lado, a gente deixa para depois, a gente tem tanta coisa para resolver que a gente se deixa para depois. Então eu sinto esse desgaste, uma falta de olhar para si mesmo aqui, tá? Então é como se tivesse faltando essa atenção. Ou então, para algumas pessoas também, pode ser por conta de filhos, né? Daqui um pouco alguma questão com a tua família aí também, mas principalmente com crianças. Uma preocupação, daqui um pouco a criança tá um pouco, né, doentinha, alguma coisa nesse sentido, ou com algum problema na escola. Pode ser essa situação também, mas para a grande maioria é essa falta de olhar para si aqui, tá? Mas vamos continuar, a gente já percebeu que a gente está falando com dois grupos de pessoas aqui. Mas vamos adiante, Ares. Vamos ver se o que mais tem, né? Para esse mês. Então a tua energia começa nessa. Tá um pouco cansado, tá um pouco desgastado. Gente, eu tô falando. Então, Ares, assim, ó, aqui a gente já percebe que tem algo que precisa ser cortado aí. Tu sabe o que não pode mais continuar do mesmo jeito, tá? Tu sabe. E aqui as cartas estão sendo claras e diretas. Olha, tem algo aqui que do jeito que tá não dá pra ficar. E Ares sabe exatamente o que é. Falta apenas aqui um certo planejamento, um certo olhar, né? Pra colocar isso em prática, tá? É como se fosse algo muito simples de resolver, mas que requer que tu faça esse movimento de, beleza, isso aqui assim não dá mais, isso aqui eu vou cortar e já era, entendeu? Mas tem que partir de ti, não dá pra ficar esperando sobrar um tempo, esperando a coisa se resolver sozinha, não, tá? Aqui a energia já vem dizendo, hora de fazer o que tem que ser feito, Ares, tá? Sinto que eu tô falando isso em muitas leituras, tá? A energia desse mês de junho, para muitos dos signos, tem algo que precisa ser feito, não dá mais para esperar, tá? E a atitude depende da gente muitas vezes, tá? Então aqui, Ares, depende de ti. Cortar o que tem que ser cortado para restabelecer aí essa energia, né? Essa vitalidade, tirar essas preocupações e o que for necessário aqui.
Opa! Olha só, Áries. Essa tua leitura, imagina que eu tô com uma sirene ligada aqui, tá? É como se estivesse te chamando para olhar para ti, tá? Não dá mais para se chegou o tempo limite, assim, ó, não dá mais para, ai, tem outras coisas para fazer. Não tem mais coisas para fazer, tem coisas que precisam ser resolvidas. Para aquelas pessoas que no início eu falei que podem ser questões com os filhos, com crianças, é também essa atitude, né? Porque principalmente dependendo da idade, filho é filho, né? Mas a responsabilidade do adulto ainda é conduzir essa criança para que ela fique bem, né? Se for caso de saúde, beleza, precisa levar no médico? Ah, mas daqui a pouco eu vou ter que lidar com a saúde pública, Vanessa, né? Vou ter que ir num hospital público. Beleza, é o que precisa? É a tua condição? Beleza, é nesse momento, vai lá. Tem um plano de saúde? Ah, mas vai ser muito caro, o médico não atende convênio. Beleza, o que pode ser feito para eu levar essa criança no médico? Né? É um limite que eu preciso impor para essa criança ou para esse adolescente? Esse é o momento de se impor, tá? E para essas pessoas aí que não estão se cuidando, que não estão se priorizando, é o momento de parar e se olhar. É o momento de parar e se priorizar. Por que eu tô falando isso dessa forma tão enfática aqui para vocês? Porque senão isso pode criar mais problemas. É o que eu gostaria de estar falando para vocês? Não, mas é o que saiu aqui. Aqui eu sei que vocês são pessoas inteligentes, estão aqui nessa leitura para se preparar para o mês de vocês. E eu tô aqui para falar para vocês o que tá aparecendo para vocês evitarem de terem mais problemas e não para te desanimar, tá? Então, primeiro, como eu sempre falo nisso, abre o coração e abre a mente para receber, porque às vezes vem mensagens, né, que talvez não sejam tão leves, mas para evitar problemas futuros, e é isso que a gente tá fazendo aqui, tá? Então, aqui tá me mostrando que o que tu não tá percebendo é que se continuar nesse ritmo e dessa forma, a tendência é daqui um pouco o problema ficar ainda maior. E aqui eu não tô falando da saúde da criança em si, como a gente tá falando questão de saúde. Por isso que eu tô dizendo, leitura de carta, gente, ela não substitui médico, psicólogo, psiquiatra, advogado. O que vocês precisarem, vocês têm que ir atrás, tá? Então aqui, por que eu vou esperar, né, se for uma questão de saúde da criança, por que eu vou esperar para levar no médico? Ah, porque um dia tá bom, outro dia não tá tanto. Vai lá e investiga. Talvez não seja nada, mas talvez, né, alguma orientação médica possa resolver isso em um dia, entende? Por isso que eu tô falando, tem coisas que a gente não deve esperar, tá? E se for questão de te cuidar, de olhar para ti, é porque realmente aqui pode ter pessoas, né, te invadindo, tu pode estar cansado, estressado, pode te levar para um quadro de depressão, né, de tristeza profunda. Então aqui, se cuidar é essencial, tá? Sem dúvida nenhuma. Então aqui a espiritualidade vem te trazendo um alerta. Não deixe de fazer o que tem que ser feito agora. É tu contigo? Beleza. O que eu preciso cortar? Preciso me priorizar. Ah, não, daqui a pouco eu tô dando muito mais importância para cuidar de todo mundo e me deixei de lado, né? Tô deixando as pessoas serem desrespeitosas e me invadirem, não coloquei limites ou não coloquei limites nos meus filhos. O que precisa ser feito? Vai lá e faz, ponto. Tu é adulto, né? Tu consegue lidar com essas situações. Ah, é facinho, é confortável? Na maioria das vezes não é. Mas às vezes a gente precisa chegar nesse ponto para que as coisas voltem ao eixo, tá? E aqui tá me dizendo, precisa, tá, Ares? E se eu conheço bem, Ares, vocês também são cheios de atitude. Talvez está faltando estarem nessa energia de vocês, tá? Eita! E aqui, gente, a gente pode estar falando até da saúde de vocês, tá? Porque saúde não é só corpo físico, é saúde mental, emocional, e isso tudo inclui saúde. Então a gente pode estar falando da saúde mental, emocional da criança que a gente falou, ou das crianças no início, mas também a tua, tá?
aqui eu também percebo vocês. Por isso que eu tô dizendo que é importante vocês tomarem essa atitude. E, como eu falei, a grande maioria é de ter que cortar alguma coisa. E esse corte vai ter que ser comunicado. Por isso que eu digo, daqui um pouco é você tendo que falar para uma pessoa que esse é o limite daqui, ela não ultrapassa, né? Ou tendo que conversar com a criança, com o barra adolescente, né? Dizendo, olha, isso aqui não vai ser bom, isso aqui tá te gerando problemas. Aqui algumas hipóteses, né? Escola, no convívio, com o irmão, com o parente, com o amigo, não sei, com professores, né? A gente não sabe. Mas aqui algo precisa ser dito, estabelecido, tá? E diretamente, tá? Nada de, nossa, preciso estabelecer um limite aqui, vou falar com Beltrano, Ciclano, para depois chegar na pessoa que precisa chegar. Não, vai lá direto com a pessoa, para que não gere conflitos, tá? E aqui, eu percebo principalmente assim, ó, falando a partir do ponto do sentir, tá? Olha, estou te falando isso porque eu me sinto assim, assim, assado, tá? Então, é também comunicar como vocês se sentem nessa situação que precisa ser cortada. Tu tá se sentindo invadido, tá se sentindo desvalorizado, tá se sentindo triste, porque às vezes as pessoas também falam as coisas sem saber que estão nos invadindo ou nos ferindo. Então, comunicar isso não é algo ruim ou agressivo, isso é saudável e isso vai fazer bem para ti a partir do momento que tu comunicar, né, o que precisa ser cortado, aquilo que é bom ou o que precisa ser pré-estabelecido aí com alguém, tá bom? E isso aqui eu já vou incluir, gente, esse movimento precisa ser feito, tá? Seja na tua casa, seja no teu trabalho, seja com teu marido, tua esposa, não sei. Mas é principalmente no ambiente em que tu convives, sem dúvida nenhuma, tá? Sem dúvida nenhuma. Olha aí, eu não tô falando, gente. Fazendo o que tem que ser feito, como é que fica a coisa? Bem equilibrada, as coisas voltam pro eixo. Gente, a carta da casa, ela fala da nossa estrutura, ela fala do nosso equilíbrio, né? Também aqui, do nosso bem-estar. Então aqui, estabelecendo os limites, resolvendo o que tem que resolver, colocando ordem na casa, nos filhos, né? E eu falo colocando ordem no sentido de comunicar o que tá bom, o que não tá, o que precisa ser feito de uma forma madura, objetiva, sem ser agressiva, tudo volta ao eixo. E aqui, gente, vamos ser muito sinceros, às vezes quando a gente fala com o filho, às vezes, né, na família, às vezes saem umas faíscas, está tudo bem também, não tô incentivando ninguém aqui a brigar, mas às vezes os ânimos se exaltam um pouquinho, mas a partir daquilo as coisas voltam pro eixo também, então não tenha medo de comunicar porque alguém vai se sentir triste ou não vai gostar, o que precisa ser dito precisa ser dito, né, e tem muitas formas da gente fazer isso, então faça de uma forma madura, objetiva e assertiva aqui, tá? Para restabelecer o teu equilíbrio e sair desse estado de desgaste aqui, tá bom, Ares? Porque a tendência é tu ficar bem, ficar equilibrado, voltar à tua saúde física, mental, emocional e espiritual também, tá? Então, espero que tu tenha ficado aqui até o final. Se tu ficou, parabéns, porque a mensagem de hoje não foi leve, mas eu tenho certeza que se tu escutou com o coração e a mente aberta, vai te ajudar muito a restabelecer, né, esse equilíbrio e a ordem interna e externa na tua vida também. Se inscreve aqui no canal, curte o vídeo e até a próxima. Um beijo!